Saudações, agora estamos na segunda parte com a Ana Prestes, socióloga nossa e cientista política, nossa entrevistada. E agora nós vamos aproveitar mais uma expertise que é falar sobre política internacional. Nós estamos vivendo um momento conturbado da história, mas eu como historiador também é arriscado falar isso porque tivemos tantos momentos, né? Mas nós percebemos que nos últimos anos governos progressistas, voltados com políticas para atender a maioria, respeitando a diversidade, estavam progredindo, né, na América Latina, e hoje percebemos um retrocesso, né? E aí, como a história ela tem um fator de imprevisão, talvez, o México ali, que geograficamente é América do Norte, mas é latino-americano, teve eleição da esquerda para presidência ali. O que você me diz disso? Assim, o que está acontecendo no Equador? Se essa perseguição ali, se é uma perseguição que o Rafael está sofrendo no Equador, e essa eleição de uma frente progressista no México, o que isso vai refletir na América Latina? Ótimo. Bom, você como historiador sabe, acho que a gente tem consenso sobre isso, que a história da humanidade ela é isso, né? É um eterno avanço, retrocesso, avanço, retrocesso. E assim nós vamos nos constituindo como sociedades humanas, vamos nos desenvolvendo, né? Nos nossos países, de uma forma bastante dura, principalmente para aquelas pessoas mais pobres, para as pessoas que são exploradas. Você tem vários exemplos históricos, desde a colonização aos dias de hoje, de muita opressão dos povos mais fragilizados, digamos assim, né? Então, o que eu penso sobre a América Latina? Nós vivemos na década de 80, a década de 90, né? Quando do pacto neoliberal ali, principalmente o Reagan, Thatcher, quando começa essa história dessa fase que a gente ainda vive atualmente do neoliberalismo, fizeram da América Latina uma terra arrasada, né? Uma terra arrasada. Se você for ver todos os índices dessa época de pobreza, de miséria, de falta de acesso aos serviços mais básicos, à dignidade humana mais básica. Então, o que acontece? Com a chegada do novo milênio, coincidentemente com a chegada do novo século, nós vamos ter, pelo menos as duas primeiras décadas, a gente ainda está na segunda década desse milênio, uma transformação muito importante na América Latina. Ou seja, aquele caldo de movimento que se gestou nas décadas de 80, décadas de 90, e que tem a ver com uma dinâmica mundial também. Acho que muita gente lembra, vão começar aquelas grandes manifestações durante as reuniões da ONU, da OMC. Então aquilo foi gerando os fóruns sociais mundiais que nós sediamos no Brasil, aquilo vai gerando uma agenda política e agenda de movimentos que vai se transformando e consolidando movimentos nos países que vão influenciar nas eleições. E aí nós vamos chegar ao ápice, eu acho que 2009, 2010, que nós vamos ter governos progressistas no Uruguai, no Paraguai, na Argentina, na Venezuela, na Bolívia, no Equador, já tínhamos Cuba como referência, depois Nicarágua, El Salvador, ou seja, vão se constituindo e esses governos eles vão se aproximando e aí vão conformar a Unasul, que hoje está sendo destruída, vão conformar a CELAC, vão pressionar a OEA pelo reconhecimento da participação de Cuba, ou seja, você vai viver um processo de integração da região com avanços sociais comprovadíssimos, de retirada de milhões de pessoas da linha da miséria, da pobreza, aumento do acesso à educação, serviço, etc. Essa onda que eu chamo de progressistas, que nós vemos como progressistas, como avançada, porque tirou de uma situação degradante muitas pessoas e promoveu uma integração que só tem a favorecer vários processos, tanto da saúde como educação, mobilidade, trabalho, desenvolvimento tecnológico desses países, ela teve uma reação. E o próprio Rafael Correa, que hoje é o ex-presidente do Equador, está sendo perseguido, como o presidente Lula está sendo perseguido, como a presidente Kirchner
da Argentina sendo perseguida, ele foi um dos primeiros a falar, olha gente, está vindo uma onda de restauração conservadora. E essa onda de restauração conservadora, ela vai varrendo o continente. Então, o que foi o golpe em Honduras contra o Zelaya? Depois o golpe contra o Lugo no Paraguai. Depois o golpe aqui contra a Dilma. O que aconteceu na Argentina? A Argentina hoje está com $1 30 pesos, uma inflação acachapante, venderam o país, deixaram o país totalmente por conta da especulação internacional, e só se fala da Venezuela, né? Só se fala da Venezuela, porque escolheram a Venezuela também como esse alvo. Então, é muito, muito difícil esse momento, por isso que a vitória no México teve um peso muito forte, porque é como se os mexicanos estivessem falando aquilo que o resto do continente está clamando. É preciso dar um basta. E a situação do México ela é mais dramática, porque você tem uma situação de violência brutal. Nesse processo eleitoral que durou lá, o processo eleitoral é muito longo, ele começou em setembro, acabou agora, em julho. Mais de 150 pessoas foram mortas, vários candidatos assassinados, uma onda de violência muito forte. Uma pressão dos Estados Unidos, do Trump, muito forte também. É um povo que estava desesperançado com as instituições. Você ia no México, assim, ninguém ia votar. As estatísticas, assim, as pesquisas eram de um nível de abstenção altíssimo. Então, foi uma campanha muito importante, porque ela conseguiu vencer a descrença na política, ela conseguiu vencer essa apatia da população frente ao poder público, e ela conseguiu eleger uma frente de esquerda que teve que fazer alianças, fizeram uma série de alianças, fizeram alianças com setores evangélicos, com setores mais conservadores da sociedade, mas que conseguiram alcançar uma vitória que é muito importante numa América Latina que vive uma onda de restauração conservadora muito forte. Aliás, eu me lembro de uma máxima que é mais ou menos assim, né? Coitado do México, tão perto dos Estados Unidos e tão longe de Deus, né? Tão longe de Deus, tão perto dos Estados Unidos. E é verdade. É um povo que vai sofrer muito, assim, se não conseguir estabelecer uma linha assim, de enfrentamento com essa política imprevisível e meio irracional, inconsequente do Donald Trump. Né? Não, e a primeira questão que você falou aí, que é muito interessante, que a gente está vivendo em toda a América Latina, e se não mundial, que é essa crise de representatividade. Né? As pessoas não acreditam. E tem pessoas que defendem o Estado totalitário. Um dia desse eu estava lendo um economista, agora não vou lembrar o nome dele. Não que ele defendesse esse método, mas ele falava que era no Estado totalitário que se estabelecia certos avanços, uma economia estável. Né? Porque não se tem discussão, quem está oprimido continua oprimido, quem está... A oligarquia continua a oligarquia, né? Sim, tem essa tese mesmo. É verdade. E assim, o que a gente pode trazer da nossa participação? O nome dessa coluna é Coluna Direito à Cidade, que diz disso, assim, uma ressignificação dos espaços, você dentro do seu bairro, você atuar, porque só assim a gente vai tentar trazer, porque apesar de tudo, de todos os atrasos da democracia, por exemplo, aqui no Brasil especificamente, uma moça ou uma jovem, né, para não colocar gênero da democracia, mas uma jovem frágil e recente, né? E é a história da América Latina toda. É a história da América Latina, né? A luta pela democracia, né? A luta para que as pessoas tenham voz, que elas realmente participem dos processos decisórios, que elas realmente participem da construção, né? Dos seus países e da sua sociedade de uma forma plena. Eu acho que esse é a grande questão do nosso tempo, esse ataque brutal à democracia, ataque brutal, e que eu concordo com você. A gente precisa se empoderar onde a gente está. A gente precisa ocupar, né? Está tão em moda falar isso, ocupar, mas a gente precisa ocupar os espaços, falar, influenciar, não desistir de transformar. E porque, eu não sei, eu fiquei muito impactada com a eleição do México, porque eu acho que ela demonstrou isso. Muitos analistas esperavam uma abstenção forte antes desse crescimento da campanha do López Obrador.
porque realmente era uma população que estava muito desesperançada. E a gente vive isso no resto, para baixo do Rio Bravo, né? A gente vive isso no restante da América do Sul e da América Latina, uma descrença no sistema político, nos partidos, nas instituições, no Estado, no individualismo, uma sensação de que temos que nos recolher e tentar batalhar individualmente, ao contrário das construções coletivas. E a gente sabe, a história da humanidade está aí para mostrar que são as grandes construções coletivas que vão deixar legados mais democráticos, né, mais acessíveis a todos. Falando um pouquinho, para encerrarmos, eu tive a possibilidade de entrevistar a Diana Vanegas, que é embaixadora de El Salvador. Isso. Eu conheço muito a Diana. E ela assim, foi muito simpática e ela falando, né, que é um governo de um ex-guerrilheiro, ex-guerrilheiro. E que Salvador Santos Sereno. E que eles, falamos um pouco sobre educação pública e falamos sobre a posição da mulher na diplomacia e na política. Só para encerrar, o que você pode falar, principalmente para as jovens aí, para que elas ocupem os espaços, para que elas... Então, a gente tem falado muito nisso. Você vê, uma das primeiras medidas anunciadas pelo novo governo médico, né, do Lopes Obrador, é paridade no gabinete, né, no ministerial. Então, metade, homens e mulheres. No Canadá, a gente também já tem metade, homens e mulheres. Na Espanha também, com o novo premier da Espanha, logo que ele... Isso é muito simbólico, porque, de uma certa forma, está atendendo a um clamor da sociedade. E a gente precisa continuar nesse clamor. Não é fácil ser mulher na política, não é fácil. E o Brasil está cheio de exemplos. Eu sou de um partido político há muito tempo, desde a minha juventude, eu sou do PCdoB, e olha que o PCdoB é um dos partidos reconhecidos nacionalmente e até internacionalmente como um dos partidos que mais tem mulheres na política. Se você for ver a nossa bancada na Câmara dos Deputados, nós temos uma senadora, a gente só tem uma senadora, mas é uma mulher, a gente tem uma bancada de deputadas forte, proporcionalmente eu acho que é a maior, se não for uma das maiores, eu acho que é a maior em número de mulheres, e mesmo assim, esse partido que tem essa referência, na hora de você montar uma lista de chapa para candidatos, é uma dificuldade. Aí você tem que enfrentar aquele discurso, mas as mulheres não querem. Aí quando a gente fala assim, não, as mulheres não querem, então tá, vamos lá ver se a mulher não quer mesmo. Vamos ver o horário que é essa reunião, vamos ver se ela tem alguém para ficar com a criança dela enquanto ela estiver fora. Vamos ver se a gente está indo fazer reunião lá no ambiente dela, ou se a gente está fazendo ela se deslocar para um outro local, em horário com pouco acesso, com pouca circulação de transporte público. Que condições nós, partidos, também damos para que as mulheres se sintam habilitadas? E depois que essa mulher entra para a política, eu trabalho na Câmara dos Deputados, a gente vê todo tipo de assédio sexual, assédio moral, todas essas palavrinhas em inglês que agora estão famosas, mansplaining, gaslighting, man interrupting, ou seja, mulheres interrompidas, mulheres desacreditadas, mulheres cujos projetos ficam engavetados, mulheres reticularizadas. Não é fácil ser mulher na política, não é fácil. Então, o que a gente tem para dizer para a juventude é que a gente tem que ocupar, para a mulherada ocupar Grêmio, ocupar os diretórios centrais dos estudantes, ocupar as coordenações, ocupar os movimentos e continuar essa campanha que ela é mundial. Ela é mundial hoje, esse clamor pelo respeito e pelo direito à igualdade. Bom, maravilhoso, e não podemos retroceder. Eu agradeço mais essa sua participação. Teremos uma terceira parte aqui, vejam também, né, falando com a nossa entrevistada de hoje, Ana Preste. Obrigado, um abraço.